E pensando agora, como gestor de telecom, ele deve raciocinar, no meu entender, deve pensar sobre o pagamento de multas contratuais. No meu entender, ele deve evitar o máximo possível. Mas planejamento é a palavra que eu acho mais importante. Eu já tive clientes em que foi muito mais barato fazer o cancelamento de um contrato do que esperar ele terminar. E existe clientes exatamente o contrário. É muito mais barato você permanecer com os serviços ativos, porque o valor era mais baixo, do que o valor de multa. Então, planejamento é fato. Se hoje acontecer uma situação na empresa, pum, essas linhas aqui precisam ser canceladas, o projeto encerrou. Você faz essa avaliação e faz um planejamento. Você faz uma avaliação financeira, também pode ser considerada saving, tá? Mas no método Reduz o Custo Todo Mês, que é o curso que eu ensino, existem alguns módulos. Existe, por exemplo, o pilar negociação e gestão. Você tem que avaliar se você vai pagar multa contratual em ambos os casos. Se você vai fazer um novo contrato para a sua empresa ou para um cliente, você tem que avaliar qual é o prazo de fidelização, qual é a multa, passar para ele essas informações. Ou seja, até você tem que ficar ciente disso tudo. E quando você pensa no pilar gestão, que é você gerenciando os recursos, você tem que saber disso antes de fazer qualquer ação. Por exemplo, existe um inventário que a gente utiliza, que é o inventário RCTM, Reduz a Custo Todo Mês, em que você já tem essa informação de multa, já sabe pelo menos qual é o prazo, quando é que aquela fidelização vai terminar, é de 1 ano, é de 2 anos, você tem como mapear isso porque você assinou um contrato, um documento que tem essa informação. E lógico, mesmo avaliando, mesmo tendo a informação que você vai fazer qualquer ação, por exemplo, que envolva rescisão de contrato e pagamento de multa contratual, você confirma com a prestadora. E existem alternativas para você fazer algo em que você não pague multa contratual. Lembrando, as datas você tem que ter muito cuidado, ou seja, qual foi o contrato, a data de assinatura. Mas, por exemplo, telefonia móvel não é a data de assinatura, não é a data de assinatura do contrato, é a data que a linha foi ativa. Telefonia fixa também. Banda larga pode ser também, mas em alguns outros contratos, no documento está dizendo lá que a fidelização ela inicia na data de assinatura do contrato. E aí você tem que ficar ciente disso. Até para o seu contrato vencer, para ele não ser renovado, você tem que saber se o contrato tem 12 meses, 24, 36, quando é que ele encerra e qual é a melhor data para você fazer uma renegociação de contrato. E aí, nesse cenário, você não vai pagar uma multa contratual. Por exemplo, o contrato precisa cancelar linhas, existe a necessidade de, por exemplo, fazer portabilidade, transferência de titularidade, você precisa fazer alguma mudança de plano, todas essas situações você tem a possibilidade de ter multa contratual, mas você de forma ativa, você consegue planejar quando fazer cada uma dessas situações. Já vivenciei com diversas faturas, diversos contratos, e normalmente eu avalio essa situação meses antes de encerrar o contrato. Eu avalio, por exemplo, tá? Num contrato que eu atuei há pouco tempo, existiam linhas sem utilização ou linhas com subutilização. E aí, eu ensino isso, tá? No curso, é você avaliar, fazer um retrato e um autorretrato. Retrato é você tirar uma foto de como tá. Mas tirar uma foto como tá não diz o seu futuro. E sim, você fazer um autorretrato, que é você definir como é que vai ser o futuro daquelas linhas, como é que elas vão ser utilizadas. E aí, com base nesse autorretrato, eu sabia as linhas que precisavam ser canceladas, para não ter multa contratual, as linhas que eu ia diminuir o plano, para também não ter multa contratual, eu sabia as linhas que eu ia precisar aumentar o plano, porque era necessário. Se tivesse algum colaborador que fosse sair, transferência de titularidade, mas não ocorreu, nem portabilidade. Mas tudo isso, você faz um planejamento, você avalia antes de executar. E isso, com certeza, vai fazer você evitar o pagamento de multa, simplesmente fazendo um planejamento. Agora, se acontecem coisas que estão fora do controle, como alguma ação política, alguma questão de saúde ou qualquer outra natureza que não está na sua posse, aí a gente não tem como controlar. Mas tudo que está nas suas mãos, ou seja, que você consegue planejar, que você consegue ter informação, que você consegue enxergar, aí sim, você consegue planejar e ver. Existe, lógico,
a gestão de riscos. Quais são os problemas que podem acontecer? E nele, você tem que saber qual é a multa contratual de todo o seu contrato se você precisar encerrar hoje. Você sabe disso? A maioria das empresas não sabe. Então, se você tiver pelo menos uma noção, são tantos reais, pelo menos é algo que você já facilita. Ou, mesmo que você não tenha essa informação, você sabe como pegar. Então, em menos de 24 horas você consegue essa informação. Ótimo! É essa a ideia. Você ter acesso às informações para pagar o menor valor possível de multa contratual. E essa visão que eu preciso que você entenda, que existem possibilidades sim de você pagar multa, rescisão contratual, você tem lá um documento, um contrato de permanência, em que você tem que ficar com a prestadora pagando um determinado valor, mas existem alternativas para você não pagar. Quais são as possibilidades? Então, o gestor de telecomunicações tem que planejar todas as ações de preferência.